A gente já começa o programa então daquele jeito que eu gosto, falando de economia e de negócios de um jeito gostosinho, que nem a gente faz aqui no Pop Verso. E o assunto agora é um assunto delicioso, principalmente para quem gosta de brindar não só com café ou com água, que nem a gente faz aqui no nosso horário de trabalho, mas com vinho. E a gente vai fazer um brinde com vinho agora ao professor Marcos Bedendo, ele que é professor de branding, de da ESPM. A gente já conversou em outras oportunidades, né, professor? No CNN Soft Business, junto com o Naka também, para falar sobre marketing, sobre outras iniciativas. E o papo hoje é sobre a chegada de um vinho aqui no Brasil, que é o Cali by Snoop, que é o vinho do Snoop Dogg. Então, é um rapper americano, super conhecido, né? Um cara conhecido no mundo inteiro e que agora resolveu lançar uma marca de vinho. Professor Marcos, o que tem a ver um rapper lançando marca de vinho, cara? Por que esses artistas fazem isso? Essa é uma forma, na verdade, de você ter, né? Eles têm um grande ativo, né? Dentro do que eles são, né? Um grande ativo dessas pessoas é a sua imagem, né? Então é a maneira como eles conseguem ali agregar um conjunto de pessoas ao redor deles, ter uma comunidade ali que os segue. Então esse, na verdade, é o grande ativo de uma celebridade ou de um artista, de um esportista, qualquer pessoa que tem uma relevância aí cultural, né? Social e tal, importante. E você colocar produtos, né? Com a sua imagem é uma forma de gerar uma nova receita, né? É um pouco diferente do que fazer uma publicidade de uma outra marca e tal, mas sem dúvida é uma forma de você adicionar valor ali, gerar receita no ativo que você tem, que é a sua própria imagem, né? Só que isso tem alguns riscos envolvidos, né, professor? Eu tenho que lembrar aqui de uma história recente, por exemplo, da base da Virgínia. Né, a gente lembra dessa história, a Virgínia Fonseca, uma das maiores influencers do Brasil, lançou uma base e muita gente começou a criticar que era a prova d'água, mas saía com água, enfim, teve um monte de crítica ali. Então, os artistas, quando eles vão colocar a própria marca, principalmente a própria imagem, né? O rótulo, se a gente mostrar de novo a imagem do vinho, aí tem o rosto do Snoop Dogg no rótulo. Então, assim, é uma associação de marca muito, muito, muito forte, né? Olha, ó, tá vendo? Aparece bem no rótulo mesmo da garrafa. O artista precisa tomar muito cuidado também para fazer isso, né? Porque é uma linha de receita nova. Esse vinho, por exemplo, eles estavam querendo vender 125 mil caixas no primeiro ano. Só que eles venderam 125 mil caixas em 6 semanas. Então, vendeu muito. Mas o vinho tem que ser bom, né, professor? Exato. Então, o que uma celebridade faz por uma marca, e aí, inclusive, as marcas próprias das celebridades, é justamente alavancar o início da aceitação do produto no mercado, né? Então, veja, se fosse uma marca desconhecida, não tivesse ali o elemento pitoresco de ser o Snoop Dogg, né? Que você não imaginaria que ele está lançando um vinho, você até imaginaria outros produtos aí, né? Enfim, com o rosto dele, mas não um vinho. Então, é claro que ele gera uma curiosidade muito grande, né? Ele gera matérias como essa daqui, ele gera discussão social e tal. Então isso naturalmente alavanca muito rapidamente a compra ou interesse em você experimentar esse produto, né? Então isso é mais ou menos o que a gente viu também com a Virgínia, a sua base lá, tá? Então é claro que naturalmente ela alavanca muito. Agora, para você ter aquele processo mercadológico mais tradicional, quer dizer, você ter recompra, você ter pessoas que são fiéis ali à marca e tal, sem dúvida precisa ter um produto de qualidade. E aí acho que entra um pouco naquilo que você colocou, né? Assim, que assim, quando a celebridade faz uma propaganda, né? Ela tem uma certa isenção. Olha, eu fiz a propaganda, eu tenho um contrato, eu fiz lá a campanha e eu saí fora, né? Isso não tem nada a ver comigo. Quando ela coloca o nome dela no produto, ou até o rosto dela no rótulo, como é o meu caso, é claro que existe uma conexão maior entre o que é a celebridade e o que é a marca, e aí naturalmente ela vai ser cobrada com mais intensidade caso o produto não tenha as características desejadas ou até anunciadas ali por eles, né? Então eu acho que esse é um pouquinho do efeito. E aí tem aquela história, né? Você precisa, de preferência, ou gostar do produto, ou entender minimamente do produto, ou se cercar de pessoas que vão te assessorar para você conseguir fazer o lançamento de um produto que consiga ter todas essas características, né, professor? Porque, beleza, você provavelmente vai vender a primeira garrafa, só que a recompra, né? Você não vai viver só de novos clientes, você tem que viver de clientes recorrentes. A recorrência é muito importante para qualquer produto que esteja no varejo, né? Que esteja sendo vendido num mercado qualquer. Então, as pessoas precisam, de fato, as pessoas conhecidas, entender que esse é um movimento de, nossa, estourei, comecei a vender, consegui novos clientes, mas eu preciso me manter nesse mercado para continuar tendo essa linha de receita e continuar mantendo a minha marca pessoal
forte, porque até se eu quiser lançar outros produtos, eu vou ter isso aqui como um case de sucesso. Isso tudo precisa ser pensado. E isso toma tempo da celebridade, né, professor? Toma porque justamente é um envolvimento um pouco maior deles no negócio, né? E assim, o que a gente espera de uma marca de celebridade? Que ele carregue algumas características da própria celebridade, né? Então, quer dizer, o vinho do Snoop Dogg não pode ser igual o vinho, sei lá, de um sommelier ou de um outro tipo de artista, outro tipo de pessoa. A gente imagina que ele tem que ter alguma característica que tá ligado àquela pessoa. Então, tem um natural envolvimento maior, né, dessa celebridade com a execução ali do produto e eventualmente até, claro, né, sempre assessorado, porque a gente sabe que a celebridade não é um especialista naquele produto, né? E muitas vezes não é nem um especialista em negócio. Então, você vê muitos casos que a celebridade volta e fala, eu não sabia que o acordo era assim e tal, porque, é claro, né, eles têm uma linha de atuação que é um pouco diferente da linha de atuação de um negócio, né? Agora, acho que um ponto interessante do que você comenta, da história do vender o primeiro ou vender os outros, é que precisa ver também se essas celebridades, se elas têm interesse em manter um produto em linha por um longo período de tempo. Porque tem muitos produtos que têm características modais, né? Então ele gera uma moda, ele gera uma febre, todo mundo compra aquilo e de repente depois todo mundo para de comprar porque existe outro produto inovador, diferente, que capta a atenção das pessoas. Mercado, por exemplo, musical é assim, não é? O mercado de entretenimento é assim, né? Então basicamente você tem os filmes que entram e saem de cartaz e é difícil um filme se tornar um clássico que fica lá por um longo período de tempo. Então é importante até entender qual que é o objetivo final da celebridade tem com esse negócio. Se ela é manter um negócio perene, estável, que conquiste a sua fatia de mercado e tenha consumidores fiéis, ou se é gerar esse hype, esse boom inicial de vendas, e aí eventualmente depois o produto cair, né, em nível de volume de consumo e tal, tira de linha e pronto, né? Então, claro, o Snoop Dogg já é uma celebridade consolidada, tem muitos anos de carreira, talvez ele tenha um pouco mais de preocupação com a sua própria imagem, né? Agora, um influenciador que às vezes também tem um pouco essa dinâmica modal, né? Ele faz muito sucesso durante 2, 3 anos, depois ele deixa de fazer ou de ter aquela predominância, né, aquele impacto na rede, talvez ele também esteja muito mais interessado em resolver o fluxo de caixa ali imediato do que eventualmente construir alguma coisa de longo prazo. Ou o fluxo de caixa ou a entrada de caixa, né, que muita gente só está preocupado com quanto vai ganhar naquele momento. Mas aí é por isso que existem outras modalidades, por exemplo, né, professor? Tipo uma collab, né? Então, uma marca que já existe, que já está consolidada, vai lá, chama um artista, um influenciador, para fazer uma collab num produto específico ali que vai ser lançado num momento específico, e depois quando acabar, acabou, ou de repente ele pode ser chamado para ganhar. Aí, galera, o que o mercado chama de equity, que é uma porcentagem, por exemplo, da empresa para aquele artista ser sócio, porque ele provou que já vendeu, e aí ele de fato coloca a marca dele definitivamente naquele produto. São possibilidades aí que o mercado coloca para essas celebridades, né, professor? Então tem várias maneiras de fazer isso, né? Exatamente. Então, uma delas é o que você comentou, né? Então, é a troca, na verdade, quase de uma joint venture, que a gente chamaria isso no mundo mais né, de negócio e tal. Mas onde ele tem, na verdade, um percentual daquele produto ou daquela linha de produtos, né? Então, essa aí é uma troca da imagem dele pelo equity, né? Ou pelo um percentual ali daquela empresa que está sendo constituída ali como uma joint venture, né? Uma junção entre a empresa dele e uma outra empresa eventualmente já estabelecida de mercado. Existe também o pagamento por royalty, né? Então, nesse caso, ainda que você tenha uma vinculação muito grande, perfume, né? Que historicamente faz muito isso. Você tem uma vinculação muito grande entre a celebridade e o produto, às vezes até com o nome, né? O nome do produto é o nome da celebridade, mas aí você ganha um percentual sobre faturamento. Então, isso é um acordo de royalty, não é uma empresa instituída, mas é um royalty. Um caso que voltou agora à tona com discussão, né, e tal, que é um caso de royalty, é o caso do Michael Jordan com a linha Air Jordan lá da Nike, né? Então, nesse caso, ele é um produto que o Michael Jordan tem um royalty, e nesse caso, ele é um caso interessante, eu acho que até pode ser uma inspiração importante para as celebridades, como também para as pessoas escolherem bons produtos de celebridades, né? Quer dizer, nesse caso, já tem uma linha de produto que está há muitos anos no mercado, ela tem o seu espaço cativo, ela até entra em outros esportes que não são o basquete, que seria até uma coisa meio estranha, mas porque justamente existe uma qualidade inerente ali ao processo, né? O produto é bom, o design é bom, ele atualiza com frequência, né? Então aí você entra dentro de um ritmo de um produto normal que continua tendo ali um valor ao longo do tempo e não necessariamente quando o Michael Jordan estava no seu auge, né? Então acho que até fica como um evento um processo interessante que pode acontecer assim com celebridades e aí gera, né, justamente esse valor ao longo do tempo, né? E um valor que ele é muito mais
passivo, não é? Então o produto está lá, ele já tem os seus clientes, já tem os seus consumidores fiéis, então ele acaba tendo um outro tipo de receita, né? Exatamente. E aí, como está todo mundo olhando agora para o mercado de vinho, a gente precisa explicar que é um mercado que, só nesse ano tem uma estimativa, professor, de faturar 333 bilhões de dólares, tá? Então a gente está falando aí de coisa de 1,5 trilhão de reais. Então é um mercado monstruoso e é justamente por isso que, além de Snoop Dogg, só no mercado de vinhos a gente tem, por exemplo, Post Malone, Postinho, que acabou de vir para o Brasil aqui no The Town, né, que é um cara que tem também a Maison No. 9, que é uma marca que também está vendendo aqui no Brasil, além do Cali by Snoop. Cameron Diaz, a atriz que fez As Panteras, né, super conhecida, e que também tem o Avaline, que é um vinho francês, orgânico, que ela fez junto com uma amiga dela. E aí a gente tem o caso que, para mim, particularmente, é o mais impressionante, porque eu sou muito fã de Poderoso Chefão, para mim é a trilogia de todos os tempos, é uma aula de cinema, a trilogia de Poderoso Chefão, e o Francis Ford Coppola, que é o diretor da trilogia, ele não só fez um vinho, ele abriu uma vinícola inteira perto ali de São Francisco, ali na Califórnia, que é uma região vinícola já muito tradicional nos Estados Unidos, ficou muito conhecido, ficou muito famoso também pelo vinho e vendeu a vinícola em 2021, ficou ainda mais multimilionário. Então é um mercado de bebidas bastante interessante, especialmente agora o do vinho. Vamos ver quais outras marcas vão vir por aí, quais outros artistas vão fazer novos rótulos, vão provar esses vinhos. Aí a nossa parte boa é que a gente pode provar tudo e dar uma avaliação, mesmo sem entender de vinho, pelo menos no meu caso, professor. É isso aí. Mas sabe que isso, uma parte interessante desse processo é justamente que existem poucas pessoas que de fato entendem de vinho. Exato. E a compra do vinho, ele é extremamente complexo, né? Porque você tem safra, você tem tipos de uva, você tem regiões produtoras, você tem notas, exatamente. Então você tem um conjunto enorme de possibilidades ali de escolha e a verdade é que grande parte das pessoas não sabe escolher o vinho. Até porque é um mercado diferente de outros mercados, muito pulverizado, né? Você tem aí dezenas de milhares de marcas de vinhos, não é que nem um mercado de cerveja, que ele é mais concentrado, ainda que tenha os seus artesanais, mas dentro de marcas tradicionais, estabelecidas e globais, né? O vinho, ele é muito mais pulverizado. Então, às vezes, você colocar uma pessoa ali que meio que chame atenção para aquele vinho ou de alguma forma endosse a sua qualidade, acaba atraindo consumidores, especialmente consumidores jovens, né? Que normalmente tem pouco envolvimento ainda com a categoria e ele acaba sendo introduzido aí, então, na categoria pela celebridade que ele conhece, que ele confia, que ele tem ali, né? Enfim, então é até uma forma de você rejuvenescer uma categoria que normalmente é vista como muito tradicional, né? Exatamente. Professor, obrigado. Só para falar para você que acompanhou a gente aqui, ficou interessado, todos esses vinhos de celebridades que a gente falou estão à venda no Brasil, na internet, custam mais ou menos aproximadamente R$100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dá para encontrar todos. Professor, obrigado, você é sempre muitíssimo bem-vindo para a gente falar sobre esses assuntos e outros que o senhor quiser também aqui no Pop Verso, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Querendo convidar de novo, estamos por aí. Boa.